externos. Qual é o comentário? O que nós podemos tirar de lições de Vargas para hoje? Bem, se nós fôssemos pensar historicamente, né, é que você tem uma sociedade agrária em crise, a crise de 29, que causa um impacto extraordinário, né? Então, uma fração das classes dominantes, né, comandada por Getúlio Vargas, que foi governador da província, foi ministro da Fazenda de Washington Luiz e foi o líder da bancada, pelo menos... Foi líder do governo. Líder do governo na Câmara de Deputados. Então, não se trata de um indivíduo fora das classes hegemônicas, não. Ele comanda uma fração modernizadora das classes hegemônicas, né, que compreende a importância de você criar um Brasil moderno, basicamente criando a infraestrutura, né, toda a sua preocupação, a infraestrutura física do país, sua preocupação com relação à siderurgia, com relação à eletricidade, à hidroeletricidade, com relação ao álcool. O programa do álcool vem de Vargas, né? A sua preocupação na área de infraestrutura. A ocupação territorial, a famosa marcha para o oeste, começa marcha para o oeste, né? Então você tem uma preocupação com a infraestrutura física do país, você tem uma preocupação em criar as indústrias de base principais, né? E você tem uma preocupação de um ângulo social com a população brasileira, com a população pobre. A população pobre do Brasil é uma população praticamente no regime de escravidão, sem direitos a férias, sem direitos a saúde. Escola. Não havia sequer um Ministério da Saúde. Nem do trabalho. Nem do trabalho, nem da educação, né? Então ele se preocupa, de um lado, em organizar o mercado de trabalho. Se você olhar de um lado econômico, né? O mercado de trabalho. Né? Você fortalecer a força de trabalho, né? Do ponto de vista dos direitos sociais, para proteger aí já é uma questão econômica e social, né? E a preocupação com a indústria nacional, né? Com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial. E a preocupação com o fortalecimento do Estado. Quer dizer, Vargas cria os instrumentos de fortalecimento. O serviço público, através do DASP, né? A democratização do acesso ao serviço público. Democratização do acesso por concurso. Foi ele que inventou essa história, né, de concurso. Não é verdade? Então você cria um Estado capaz de, digamos, de induzir o desenvolvimento econômico, de organizar o desenvolvimento econômico. Isso no seu mandato inicial, né? Não é verdade? Cria o Ministério da Educação e da Saúde, com Gustavo Capanema, que nasceu, como é que é o nome? Onça, um lugar remotíssimo. E o pai escolheu Gustavo Capanema para estudar. E Gustavo Capanema, já mais velho, como ministro da Educação, passava as noites com os pés numa bacia de água fria para ficar acordado, para poder ler a documentação, para poder... Né? Não é... Né? E tinha como seu chefe de gabinete Carlos Drummond de Andrade. Né? Quer dizer, é preciso lembrar, por exemplo, que Vargas é que permite que o Teatro Experimental do Negro use o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Causou grande... E que deu o voto, integrou as mulheres na sociedade. Né? As mulheres não tinham direito de voto. Olha, quem não tem direito de voto não é cidadão. Legalizou até a capoeira. Pois é. Né? Legalizou que era criminalizado. Mas assim por diante, né? Então você tem toda uma herança, né? de um Estado capaz de promover o desenvolvimento, capaz de reduzir as desigualdades sociais, de construir a infraestrutura, de construir, de estimular. E mais tarde criou o BNDES, né? O CNPq, né? Enfim, o Siderúrgica Nacional. Ele fundou o Estado brasileiro, o Estado moderno. Ele transformou uma economia
agrária, oligárquica, feudal, escravocrata. Porque a situação dos indivíduos que trabalhavam nas fazendas não era uma situação Era de sol a moderna, sol. né? Não tinha Era nem uma jornada situação de trabalho. escravo, né? Sem Agora, nenhum tudo direito isso social. assolou o golpismo? Não, tudo isso contraria esses interesses, né? Até por razões regionais, as questões que se desenvolveram com São Paulo, né? E você tem, aí que é uma coisa interessante, você tem desde lá, desde 32, né? O irredentismo paulista, né? Que é preciso lembrar que as províncias, né? Acho que ainda eram províncias, na República ou já eram estados? A partir de 89 Já são estados. Antes eram as províncias. Os estados, durante a República Velha, eram praticamente autônomos. Podiam contratar empréstimos no exterior, podiam ter imposto de importação, não só em relação ao exterior, como em relação aos outros estados brasileiros. Vargas é que constrói a unidade nacional. A famosa cerimônia de queima das bandeiras estaduais. Queima das bandeiras. Né? O processo todo de intervenção nos estados. Isso gera em São Paulo, que era o principal estado, algo que existe até hoje, né? Que é um profundo ressentimento. Então, está querendo ser regional, mas isso existe, isso é um fato que existe. Né? Não é à toa, né? Então tem um dedo, na sua visão, do golpismo Então, anti-Vargas vivo até hoje. Então contra... o golpismo anti-Vargas vem daí, né? Quer dizer, vem de 45, é difícil classificar, mas é semelhante, né? Mas são as mesmas pessoas. Se você for verificar quem é que assina o Manifesto dos Mineiros, são os golpistas de 45. Quem apoia o golpe em 64? São aqueles. Né? Aqueles que apoiam... E que haviam apoiado o golpe de 54, e que haviam apoiado a tentativa de golpe de 61. São as mesmas pessoas. Uma época eram coronéis, depois passaram a general. Muda o posto, mas o nome é o mesmo. E agora seriam os netos daqueles? Pois é. Então você tem isso. Então, de uma certa forma, aí houve um movimento internacional, o neoliberalismo, né, apoiado pela imprensa, que é o seguinte: é preciso, eles não formulam assim, né, mas o desejo de você eliminar as conquistas. Se você quiser, houve o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, disse a frase: vamos acabar com a era Vargas. Foi claro, foi explícito. E o governador Jorge Bornhausen declarou que ia acabar com a raça do PT. São os operários, são os descendentes dos escravos, são os, se você quiser, os miscigenados, se você quiser, ou se você quiser usar qualquer termo, né? Pessoas de origem africana, porque os descendentes de origem indígena são poucos na sociedade, né? Foram dizimados. Esses não foram tiveram nem dizimados. tempo. Esses não precisam, porque já liquidaram com eles. Então, é voltar à situação anterior. Então, um projeto como a terceirização, todos os projetos contra o Estado, o Estado mínimo, a flexibilização, todas visam atacar políticas que foram desenvolvidas principalmente na era Vargas. Principalmente. Juscelino é um pouco diferente, né? Não, mas na era Vargas. Você pode enumerar a luta contra a Petrobras, né? Que está vigente. A luta contra as empresas estatais em geral, né? Hoje, no jornal Valor, há um projeto de um jurista de São Paulo sobre as novas parcerias público-privadas. Então, é o seguinte, é uma liberalização geral. Quer dizer, a empresa estrangeira não precisa provar que já participou de uma grande obra no Brasil, pode chefiar os consórcios. E aí, isso, desculpa interromper, Por favor. isso é importante para quem nos está ouvindo, nos está vendo, porque isso é a segunda parte, eles já estão se antecipando da segunda parte do Lava Jato. Tem um lado que nós nem vamos discutir, da moralidade, botar todo mundo na cadeia. Muito bem, queremos todos.
Mas há um outro lado, que é o da destruição da engenharia nacional. Da engenharia Aqui, e olha das aqui. empresas estatais. Não, e da engenharia. Também, Destruir da engenharia também. Porque, Quando você destrói a Petrobras, você afeta profundamente a 15% engenharia do nacional. PIB nacional. Profundamente. E essas empresas têm know-how acumulado. E você? Sai essas empresas e vem isso aí. Esse jurista está falando com o nome dele, você não sabe. Hoje no jornal Valor está aí na vem primeira todas as parte. empresas. Então, Sundfeld é uma pessoa que eu não conhecia. Mas, enfim, tem lá o resumo do projeto que daqui o a pouco governo chega pediu a ele para preparar. Um navio chinês aí, cheio de empresas, Pois é. e você está lá aqui, empresas americanas, As espanholas, americanas chinesas. sim, os chineses não. Mas enfim, então só para dizer, então você tem isso, quer dizer, que na área do trabalho, né, você revogar essas conquistas todas. Na área do Estado, você enfraqueceu o Estado, né? E, ao mesmo tempo, enfraquecer a parte industrial, porque isso é a coisa mais retrógrada, né? Que são os descendentes, hoje em dia, chamado de agrobusiness. Antes chamado de latifúndio. Chamado de latifúndio. Agora o nome bonitinho. Né? Hoje é agrobusiness. Agrobusiness. Entendeu? O que não tem importância, não se trata disso. Mas é a visão, né? De que você pode construir um grande país só com base na agricultura. Nós temos uma grande Austrália, a grande fazenda, vamos ficar orgulhosos, que isso aqui vai ser a grande fazenda que vai alimentar o mundo. O celeiro do mundo, já disseram isso. O celeiro do mundo. Dizia o Chateaubriand e Eugênio Goudin. Essa é a finalidade desse país. Ele foi escolhido por Deus para eu isso. queria só mencionar um dos líderes dessa facção, porque isso é uma facção, se você vai observando, é um grupo de pessoas que vem vindo, né? Tem nome e endereço. Tem nome e endereço. Foi Vicente Hall, Radical. que foi ministro do exterior, declarou de público: o Brasil sempre será um satélite dos Estados Unidos. Declarou de público como chanceler. É uma coisa extraordinária. Mas que as pessoas hoje acreditam que isto é bom. Não tem a coragem de formular assim. Porque aí já é. Mas o pensamento é esse. O pensamento é esse. O ódio à política externa brasileira não tem É uma justificativa. coisa extraordinária. O ódio à Venezuela, o ódio à Argentina, a única justificativa é por que esses bestalhões não estão apoiando os Estados Unidos em tudo. O Vicente Hall não é uma andorinha solta. Não. O grande ministro das Relações Exteriores do Brasil, revolucionário, golpista, foi golpista em 30, em 32, em 38, em 36, em 45, 61, a vida toda golpista, Juracy Magalhães, ministro das Relações Exteriores do Brasil, presidente da República, o general Marechal Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, Nascido em Messejana. chega nos Estados Unidos e diz: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Esta a política que foi implantada no Brasil e que se quer a ela retornar. Não, isso é verdade, porque agora, a pretexto de que há uma crise, a pretexto de que há necessidade de captar recursos externos de qualquer modo, surgem esses projetos. Então, hoje em dia, não se fala em privatização, porque lembra, privataria tucana e tudo, eles falam de venda de ativos. Venda de ativos. Compreende? Tem sempre neologia. Não, porque aí muda, e aí não chama tanta atenção. Aí a gente leva um bocado de tempo para explicar que Que é a mesma coisa. A venda de ativos, É a mesma privatização, coisa. tá?